Hoje nosso estudo tem como tema como viver em espírito. Como viver em espírito. Santificação, adoração e consagração. Essa é a base para uma vida em espírito. Irmãos, a vida em espírito nada mais é do que aquela vida de comunhão verdadeira, de comunhão íntima com o Criador. Quando nós nos aproximamos do Eterno, abrindo mão da nossa vontade pessoal, dos nossos desejos pessoais, para que a vontade do Eterno sobressaia sobre o nosso ser, são os primeiros passos para que estejamos em comum acordo com a vontade do Senhor e vivermos em espírito, no mover do Espírito, na direção do Espírito Santo de Deus. Viver em espírito é uma pessoa que vive sob o controle do Espírito Santo de Deus. E vamos ver que é impossível vivermos em espírito se nós estamos agindo de forma errada ou se estamos de bem com o pecado e coisas desse tipo. Portanto, queridos, nós temos que ter posição diante do Eterno, atitude diante do Senhor, para que assim alcancemos favor do Criador. Nós vamos ler Romanos capítulo 8, versículos 1 até o 10. Nos diz a palavra: agora já não existe nenhuma condenação para as pessoas que estão unidas com Cristo Jesus, pois a lei do Espírito de Deus, que nos trouxe vida por estarmos unidos com Cristo Jesus, livrou você da lei do pecado e da morte. Deus fez o que a lei não pôde fazer, porque a natureza humana era fraca. Deus condenou o pecado na natureza humana, enviando o seu próprio Filho, que veio na forma da nossa natureza pecaminosa, a fim de acabar com o pecado. Deus fez isso para que as ordens justas da lei pudessem ser completamente cumpridas por nós, que vivemos de acordo com o Espírito de Deus e não de acordo com a natureza humana. Porque as pessoas que vivem de acordo com a natureza humana têm a sua mente controlada por essa mesma natureza. Mas as que vivem de acordo com o Espírito de Deus têm a sua mente controlada pelo Espírito. Olha que bênção. As pessoas que têm a mente controlada pela natureza humana acabarão morrendo espiritualmente, mas as que têm a mente controlada pelo Espírito de Deus terão a vida eterna e a paz. Por isso as pessoas que têm a mente controlada pela natureza humana se tornam inimigas de Deus, pois não obedecem à lei de Deus e de fato não podem obedecer a ela. As pessoas que vivem de acordo com a sua natureza humana não podem agradar a Deus. Vocês, porém, não vivem como manda a natureza humana, mas como o Espírito de Deus quer, se é que o Espírito de Deus vive realmente em vocês. Quem não tem o Espírito de Cristo não pertence a Ele. Mas, se Cristo vive em vocês, então, embora o corpo de vocês vá morrer por causa do pecado, o Espírito de Deus é vida para vocês, porque vocês foram aceitos por Deus. Amém? Romanos capítulo 8, versículos 1 até o 10. Vamos orar. Senhor, nós te louvamos pela leitura da Tua palavra, pela revelação que tens para os nossos corações. E queremos pedir, Senhor, que Tu nos dê o discernimento da Tua palavra, para que esse estudo possa trazer, Senhor, edificação, ensinamento, para que melhor possamos viver na Tua presença e sermos dirigidos pelo Teu Espírito Santo. Ó Deus, cria em nós temor, coração cheio de amor, uma vida dobrada aos Teus pés, para a Tua honra e para a Tua glória, é o que nós pedimos em nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Amém, amados. Irmãos, a vida em espírito, ela é extremamente importante. Nós precisamos, amados, cada dia mais procurar conhecer como viver em espírito, como melhor agradar ao Senhor, como servir o Todo-Poderoso, como darmos passos que sejam agradáveis ao Criador, irmãos. Essa condição de membros da igreja é importante, sim, é importante, mas nós precisamos lembrar que o mais importante é sermos membros do reino dos céus. E para que nós sejamos membros do reino dos céus, só é possível quando a palavra de Deus,
quando o mover do Senhor está em nosso coração, quando nós somos dirigidos, guiados, movidos pelo Espírito de Deus, irmãos. E o texto que nós lemos é o ensinamento, e ensina passo a passo como deve ser a nossa vida. Nós lemos na versão Nova Tradução na Linguagem de hoje, que diz natureza humana. Esse natureza humana, em outras versões, você lê carne. A carne é a mesma coisa de natureza humana. Natureza humana é aquela que nós tínhamos antes de Cristo Jesus, dominada pelo pecado, dominada pelos desejos os mais impuros possíveis, por toda sorte de coisas ruins. Esta é a natureza humana, sem o controle de Cristo Jesus. É a carne que muitas vezes fala alto demais na nossa vida. Mas, queridos, para que nós tenhamos êxito numa vida segundo a vontade do Senhor, para que tenhamos êxito na nossa caminhada com o Criador, é preciso aprendermos a viver em espírito. Nós não podemos ter dúvidas com relação àquilo que é de Deus. Nós precisamos ser pessoas convictas da nossa fé, pessoas que tenham certeza plena da nossa fé, que não tenha nenhum tipo de dúvida com relação àquilo que é de Deus para a nossa existência. Nós temos visto, irmãos, que muitas vezes as pessoas se dizem de Cristo Jesus, porém não conhecem o Senhor, não sabe qual a vontade de Deus, não vive segundo os planos do eterno, e isto já mostra que não estão de acordo com aquilo que Deus quer. Nós precisamos mortificar a carne, mortificar a velha natureza, trazê-la cativa aos pés de Cristo Jesus, para que a glória do eterno resplandeça sobre a nossa face, sobre a nossa vida. Amém? Tópico 1: santificação. Esta é a primeira condição para que tenhamos uma vida segundo a vontade do Senhor. Para que você tenha êxito nessa vida de comunhão, nessa vida de proximidade, para que recebas o poder, a graça, o mover, sejas batizado no Espírito Santo, o primeiro passo, com certeza, é a santificação. A Bíblia diz em Hebreus capítulo 12, versículo 14: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Vamos repetir? Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Amados, só é possível ver o Senhor, ou seja, possuirmos comunhão com o Senhor, quando há santificação na nossa vida. Necessário é aprendermos a fazer a vontade do Senhor, amarmos Deus acima de todas as coisas, porque quando assim agimos, irmãos, com certeza os nossos passos serão dados somente para honrarmos e glorificarmos o Senhor em todas as áreas, em todas as situações da nossa vida. Amém? A santificação, igreja, ela é extremamente necessária para que nós possamos ter forças para vencermos o mundo, para vencermos tudo isto que o mundo tem a oferecer, todos esses pratos deliciosos, bonitos, cheirosos, agradáveis que o mundo tem a oferecer. Eu quero falar para vocês algo. Satanás não apenas oferece o mal, a Bíblia diz que ele veio para matar, roubar, destruir, mas ele também oferece muita coisa boa, muita coisa agradável. Os pratos, os acordos, os oferecimentos de Satanás, eles são agradáveis aos nossos olhos. São agradáveis, amados. Nós vamos olhar determinada situação e aquilo vai mexer com a gente. E se nós não tivermos cuidado, nós vamos pecar contra o Todo-Poderoso. Essa ideia que Satanás é um bicho feio, aquela coisa toda chifrudo, que veio aí, está aí para assustar as pessoas, ela não cabe muito bem na Bíblia. A Bíblia diz que ele é um espírito de engano. E ele se mostra de uma forma muito, mas muito simpática, muito agradável, muito bonita, para que possa enganar as pessoas. E esse mundo, a Bíblia diz que ele é enganoso. Esse mundo é enganoso. E é preciso muito cuidado
para que possamos andar firmes na presença do Senhor. Primeiro passo, vencer o mundo. Para viver uma vida verdadeira em espírito, é necessário a santificação. Santificar, irmãos, é separar-se, afastar-se, é ficar longe das coisas que contaminam e nos afastam de Deus. Santificação é isto. Muitas vezes nós temos uma ideia de santificação, subir no monte, fazer uma casinha lá em cima do monte e ficarmos separados de todo esse mundo. Mas se você não tiver a tua mente dominada pelo Espírito Santo, você pode estar no lugar mais isolado, vivendo como eremita, sozinho, no meio da floresta amazônica, que a tua mente vai pecar da mesma forma. Ou seja, não é o fato de você estar isolado do ser humano que vai te fazer santo, mas é o fato de você estar isolado da ação do maligno que te faz santo. É você estar separado para a honra e para a glória do Senhor. Tito capítulo 2, versículos 11 e 13, nos diz: pois Deus revelou a sua graça para dar a salvação a todos. Essa graça nos ensina a abandonarmos a descrença e as paixões mundanas e a vivermos nesse mundo uma vida prudente, correta e dedicada a Deus, enquanto ficamos esperando o dia feliz em que aparecerá a glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Amém? Queridos, a palavra de Deus ela é muito clara. Muitas vezes o ser humano quer complicar demais. Ele pega um texto que ele não entende muito bem e ele passa horas e horas e discute com todo mundo e faz aquela complicação gigante. Quando você tem textos na palavra de Deus que são extremamente claros. A Bíblia, ela se explica. Nós não podemos buscar no homem, tem muitos homens sábios por aí, mas são homens que tiveram uma formação, não quer dizer que esses estão certos, amados. É preciso muito cuidado com isso. Há muitos livros. Não podemos afirmar que, por escreverem muitos livros, eles estão certos. Porque o certo são os princípios que estão na palavra de Deus, de uma forma clara, de uma forma muito transparente. Pois Deus revelou a sua graça para dar a salvação a todos. Essa graça nos ensina a abandonarmos a descrença e as paixões mundanas e a vivermos nesse mundo uma vida prudente, correta e dedicada a Deus. Há dúvidas? Não fica dúvidas. Não resta-nos dúvida. O texto é claro demais. Nós temos que fazer o quê? Deixarmos a descrença. Nós temos que crer piamente na palavra de Deus. Nós temos que crer totalmente na palavra do Eterno. Mas crer mesmo, de fato. Amém? Deixarmos as paixões mundanas. O que são as paixões mundanas? São tudo aquilo que enche o teu coração aí fora, mas que não agrada ao Senhor. Vamos colocar desta forma. E a vivermos nesse mundo uma vida prudente. É preciso prudência, para que em todos os nossos atos e atitudes o Senhor seja honrado, o Senhor seja glorificado. Amém? E diz ainda, uma vida correta e dedicada a Deus. Nós temos visto, queridos, que nesses tempos do fim, há muitos que têm mudado a forma de cultuar o Todo-Poderoso. Há muitas igrejas por aí ensinando um evangelho moderno, afirmam que Cristo Jesus era uma pessoa progressiva e que o evangelho também precisa ser modernizado, ou seja, adequado à nossa realidade de hoje. Mas eu quero afirmar para vocês, e isso que a Bíblia nos dá a entender, que é impossível adequar o evangelho à prática do pecado. O pecado de 2000 anos atrás é o mesmo pecado hoje e será pecado daqui a 1000 anos. É assim, irmãos. A palavra de Deus diz que ela é imutável, ou seja, não pode ser mudada. A palavra de Deus, ela é eterna. E nós precisamos entender que o evangelho de Cristo é o que está na Bíblia. Não é isto que estão ensinando por aí. Portanto, viver em espírito, irmãos, é uma vida santificada. É vencendo este mundo.
É amando o Senhor acima de todas as coisas. 1 João capítulo 2, versículos 15 a 17. Não amem o mundo, nem as coisas que há nele. Se vocês amam o mundo, não amam a Deus o Pai. Nada que é deste mundo vem do Pai. Os maus desejos da natureza humana, a vontade de ter o que agrada aos olhos e o orgulho pelas coisas da vida, tudo isto não vem do Pai, mas do mundo. E o mundo passa com tudo aquilo que as pessoas cobiçam. Porém, aquele que faz a vontade de Deus vive para sempre. Tiago, capítulo 1, versículos 14 e 15. Mas as pessoas são tentadas quando são atraídas e enganadas pelos seus próprios maus desejos. Então, esses desejos fazem com que o pecado nasça. E o pecado, quando já está maduro, produz a morte. Queridos, esta é a verdade para aqueles que querem viver em espírito. Não podemos amar o mundo, mas vivermos a vontade do Senhor. Amém? Nós temos a necessidade de vivermos no mundo. Dele não podemos sair. Mas com discernimento nos afastamos de tudo que tem poder para nos afastar de Deus. Você precisa buscar discernimento de Deus para afastar-se de tudo aquilo que atrapalha que você tenha uma comunhão verdadeira com o Senhor. Esse tudo, queridos, vamos dar exemplo, talvez uma televisão, talvez a música secular. Tem muitas pessoas que gostam muito da música secular, que curte uma novela, que curte as amizades desse mundo, pessoas que vivem aí fora, mas que são amigas. Mas se isto te faz tropeçar, se te influencia, nós temos que eliminar da nossa vida, deixar isto em segundo plano, porque o que nos importa é fazermos a vontade do Senhor. Amém? Nós podemos observar exemplos, há exemplos na Bíblia de como vencer o mundo. Salmo 1, versículo 1, não assentando na roda dos escarnecedores. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Essa é uma parte difícil nessa sociedade tão corrompida. Você tem seu amigo, você tem que estar atento com aquilo que você conversa, ou que os amigos estão falando, para que você não tenha prazer naquilo. E ter prazer nas conversas impuras, e ter prazer nas conversas impuras das pessoas, é assentar-se na roda dos escarnecedores. Participar, conversar, falar a respeito disso, concordar com isso, é assentar-se na roda dos escarnecedores. Letra B, palavras torpes ou palavrões. Efésios 4, versículo 29. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Igreja, nós precisamos vigiar muito a nossa boca. Ela é terrível. Vigiarmos a língua, porque muitas vezes nós estamos falando as mesmas coisas, as mesmas palavras, as mesmas expressões daqueles que estão no mundo sem Cristo Jesus. Amém? E algumas palavras que tornaram-se comuns em nosso meio, porém, são palavrões. Claro, impossível dar exemplo aqui, não é? Mas há muitas palavras que é comuns em nosso meio, mas são palavrões. Se você analisá-las, elas são palavras de baixo calão, e nós não podemos tê-las como normais na vida da gente. Letra C, imoralidade e corrupção. Gálatas capítulo 5, versículo 19. Esse é o primeiro passo, vencer o mundo. As coisas que a natureza humana produz são bem conhecidas. Elas são a imoralidade sexual, a impureza, as ações indecentes. E se você continuar a ler, há uma série de obras da carne, de atitudes que são comuns à velha natureza, e nós não podemos compactuar com elas. Nós que somos pessoas que queremos viver em espírito, necessário é sermos santos, e é preciso dominar, vencer o mundo, e as atitudes como a imoralidade, as impurezas, as ações indecentes não podem encontrar lugar na vida da gente. Ações indecentes. As mulheres, aqui graças a Deus, são comportadas,
mas as mulheres que usam roupas lascivas. Lascívia é a forma de despertar desejos baixos no próximo. Ou seja, quando a mulher usa uma mini saia daquela pequenininha mesmo, ela não usa aquilo porque é bonita, mas ela está querendo mostrar-se e fazer que as pessoas sintam desejos por ela. É o erotismo, a sensualidade, tudo isso é relacionado à lascívia. Todo tipo de vestimentas, ações que desperta desejos sexuais nas pessoas são ações lascivas. Precisamos ter muito cuidado com isso, mas muito cuidado mesmo. Segundo passo, vencer a carne, a antiga natureza. Para viver uma vida em espírito, é necessário entendermos que a carne, a nossa natureza pecaminosa, é inimiga. Ela desperta em nosso coração o desejo pelo pecado, age contra a vontade de Deus. Irmãos, se nós não vigiarmos, se nós não estivermos atentos, nós vamos desejar tudo que esse povo aí faz. Toda forma de pecado passarão a ser comuns a nós. É assim que faz. É a nossa antiga natureza, é a carne. E a carne, se você não dominá-la, ela vai te fazer andar nos caminhos errados da vida. A carne está sujeita a toda sorte de ação das trevas. É preciso muito cuidado. Gálatas capítulo 5, versículos 16 e 17. Quero dizer a vocês o seguinte: desde que o Espírito de Deus dirija a vida de vocês, e não obedeçam aos desejos da natureza humana, concupiscências da carne, em algumas outras versões. Nós precisamos dominar, irmãos, a nossa carne, dominar por completo o nosso ser, para que estejamos em todas as nossas ações, fazendo somente a vontade do Eterno. Vencer a carne, vencer a natureza, são atitudes necessárias para que tenhamos uma vida santa, uma vida em comum acordo com aquilo que Deus quer. Letra A carne usa os pensamentos, desejos e vontade. Romanos capítulo 8, versículos 7 e 8. Por isso, as pessoas que têm a mente controlada pela natureza humana se tornam inimigas de Deus, pois não obedecem à lei de Deus e de fato não podem obedecer a ela. As pessoas que vivem de acordo com a sua natureza humana não podem agradar a Deus. Amém? Mais uma vez, nós precisamos trazer a carne, a nossa natureza, a nossa inclinação presa. Amém? Cativa, amarrada a Cristo Jesus. Para que não haja espaço para nenhum tipo de sentimento que possa gerar pecado na vida da gente, quebrando assim a santidade. A santidade, irmãos, ela é extremamente necessária nessa caminhada em espírito. Letra B, uma grande batalha. Romanos capítulo 7, versículos 18 e 19. Eu sei que são muitos textos bíblicos, mas é meu interesse fundamentar a palavra que eu estou proferindo a vocês na Bíblia. Amém? Dessa forma é impossível contestar. Nós estamos falando amparado na Bíblia. Romanos capítulo 7, versículo 18 e 19. Pois eu sei que aquilo que é bom não vive em mim, isto é, na minha natureza humana, porque mesmo tendo dentro de mim a vontade de fazer o bem, eu não consigo fazê-lo. Pois não faço o bem que quero, mas justamente o mal que não quero fazer é que eu faço. Na verdade, o apóstolo Paulo estava falando a respeito da sua velha natureza, dos tempos que ele queria fazer a vontade do Senhor, mas que era necessário que fosse controlada por completo. É uma grande batalha, irmãos. E se você acha que não existe essa batalha da tua natureza, da tua carne, com as coisas espirituais, é porque você já está na carne naturalmente. Mas aqueles que vivem princípios do Senhor, sabem como é difícil. Não é assim? É todo dia algo diferente, irmãos. São todos os dias algo diferente que o diabo coloca diante de você para despertar os teus sentimentos carnais,
para mexer com a tua velha natureza, para ressuscitar a tua velha natureza, aquela que você deixou para trás o dia que desceu as águas, que foi ressurreto com Cristo Jesus. E o diabo mexe com você, ele vai trabalhando os teus sentimentos, trabalhando a tua ambição, trabalhando aquele nada a ver. O que é que tem? Este nada a ver e o que é que tem, já falamos isso antes, mas é extremamente complicado porque é a forma legal de você justificar algumas ações. O que é que tem eu agir desta forma? O que é que tem eu falar um palavrão ou contar uma piada impura? O que é que tem eu assistir um filme, por exemplo, para maiores? O que é que tem eu curtir uma novela que me ensina a mentir, que me ensina a trair, a adulterar, a fornicar, a fazer todo tipo de coisas ruins? Infelizmente, as temáticas das novelas, inclusive, até mesmo essas chamadas bíblicas, elas apontam mais para esse lado do que para o lado bíblico, por incrível que pareça. É uma coisa terrível, irmãos. Só ensina o que não presta. Eu não assisti essas novelas bíblicas, mas eu vejo as chamadas na televisão. Eu vejo as chamadas. Gente, o que tem de lascívia nessas novelas não está escrito. Meu Deus do céu, 4.000 anos atrás. Será que a visão era aquela? É preciso cuidado, porque o diabo usa também desses expedientes para fazer você tropeçar. Ah, mas é novela bíblica. Novela bíblica. Mas na novela bíblica teve adultério, fornicação, mentira e tudo o que as demais têm, e está te ensinando, e você assimila aquilo como legal, porque é uma novela chamada bíblica. É coisa do capeta, é coisa do diabo. A começar pelo fato, uma novela bíblica, se você olhar o texto bíblico, ela daria para você fazer 2, 3, 4, uma semana, vamos lá, esticando mesmo, uma semana de novela. E o autor que não é evangélico, que não conhece a palavra, que não sabe quem é Cristo, vê aquele texto, aí ele pega os princípios, mas ele precisa rechear a novela. Ele precisa fazer que um texto, sei lá, um texto aí de poucos capítulos, durem 6 meses. Aí você coloca tudo aquilo que o povo quer ver, para segurar a audiência. Aí entra toda sorte de acréscimos, de doutrinamento maligno nessas novelas. Cuidado, irmãos. É o diabo ensinando através das chamadas novelas bíblicas, porque não ensina a amar o Senhor, mas ensina a fazer aquilo que não é bom. E quando aponta para o Senhor, é tão distante que só a misericórdia do Eterno. Amém? Como viver em espírito? Primeiro tópico, em santificação. Segundo tópico, em adoração. Como viver em espírito? Primeiro tópico, em santificação. Segundo tópico, em adoração. João capítulo 4, versículos 23 e 24. Mas virá o tempo, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores vão adorar ao Pai em espírito e em verdade. Pois são esses que o Pai quer que o adorem. Deus é espírito, e por isso os que o adoram devem adorá-lo em espírito e em verdade. Amados, essa questão da adoração ela é muito séria. Em nossos dias nós entendemos adoração como cantar louvores, cantar músicas e coisas desse tipo. Isso é adoração. E aqueles que cantam são chamados de adoradores. Mas quando você vai para a palavra de Deus, você vai descobrir que a adoração não estava de forma direta ligada ao louvor, mas sim à vida diária segundo a vontade do Senhor. E o que nós temos visto nesses últimos tempos são muitas pessoas que cantam, mas que não passam do teto da igreja, porque o Senhor não está ouvindo. São as pessoas que cantam para que as pessoas vejam. São os cantores que cantam para que as pessoas vejam e os aplaudam. Quando fazem um CD, por exemplo, eles
gravam aquilo que é vendável, aquilo que as pessoas querem ouvir para vender CD, para que alcance a fama. Hoje, nesses últimos tempos, irmãos, são pouquíssimos aqueles que cantam, que estão cantando de fato para o Senhor. E você vê os camaradinhas todo na moda, todo cheio de coisinhas, é o passinho daqui, é o passinho dali, e aquela coisa toda, é aquelas baladinhas de sempre, só para conquistar fãs. E eles chamam de fãs. E os caras que não conhecem o Senhor Jesus, que têm coragem de chegar até um cantor, me dá um autógrafo. E ele, na sua humildade, adorador, na sua humildade, vai e autógrafa. Meu fã-clube, meu show, e as coisas desse tipo. Gente, perderam a visão de Deus, Sinceramente, eu não consigo entender como alguém que canta para o Senhor tem coragem de cobrar 50 mil reais no show, 100 mil reais no show, para vir, não na igreja, que eles não querem mais igreja, mas num evento grande, para ali cantar 2 horas, talvez, os seus sucessos, embolsar 200 mil reais, 100 mil, 50 mil, 20 mil reais, e voltarem para suas casas. Não dá para entender isso, irmãos. Não é pelo reino que estão fazendo, não é pelo reino, mas como sugar a igreja, e pior, a igreja que não conhece a Jesus, que tem coragem de dar 50 mil reais para trazer um desses hereges para cantar. É que está o problema. Não administram bem o dinheiro do Senhor. Amados, 50 mil reais dá para fazer muita coisa de evangelismo em algum desses países da África, por exemplo. 50 mil reais é uma fortuna que a igreja pega e coloca na mão desses hereges que andam cantando por aí, sem conhecer Jesus, sem amar Jesus, porque é impossível conhecer Jesus e fazer o que fazem. Mas algum tempo atrás, uma grande gravadora do Brasil viu que o mercado nacional, o mercado gospel, era bom, era pouco pirateado e rendia muito. Investiu no mundo gospel. E fizeram ofertas tentadoras para os nossos cantores. E eles foram e se venderam. Amados, como você pode entender isso? Irmãos, adoração é questão de vida. Se você canta, cante para Deus. Cante para Deus. Quando nós fazemos culto nas ruas, um exemplo que nós nunca nos esquecemos, não é, pastora? Há um cantor na cidade, aí nós falamos: ô irmão, nós estamos fazendo uns cultos nas ruas, precisamos de alguém para dar uma força, cantar, para louvar com a gente. E ele perguntou qual era o número de pessoas que frequentava. Falei, uns 3, 4, 10 pessoas. Quem disse que foi? Irmão, eu só canto para um grupo maior de pessoas. É desse jeito, queridos. As pessoas esquecem que louvar a Deus é lá dentro do banheiro, sozinho, abrindo a garganta e clamando e gritando, louvando ao Todo-Poderoso. O mesmo princípio dele lá é o mesmo princípio que ele tem, é o mesmo princípio que ele precisa ter dentro da igreja. Fazer para Deus ver. Lá no banheiro, ninguém está vendo, mas você está ali, para a honra e para a glória do Senhor. Não é assim? Evidentemente que nós não podemos aplicar isso à música, porque eu, por exemplo, não posso me atrever a cantar, que eu não sei cantar. Mas tem pessoas que querem aparecer também nessa questão da música. Não é o dom da pessoa, mas ela quer cantar. Aí a coisa complica também. Amém? Adoração, portanto, ela é necessária na nossa vida em espírito. Primeiro passo, vida agradecida. Oh, glórias! Isso que nós precisamos ter, irmãos. Uma vida agradecida. A palavra de ordem em nossos dias é pedir. Não é assim? Eu quero, eu declaro. E outras palavras de ordem que são muito comuns nas igrejas.
mas nós temos esquecido que o Senhor conhece a nossa necessidade. O que nós precisamos fazer é santificar a vida, adorar ao Todo-Poderoso, e Ele, com certeza, virá e suprirá as nossas necessidades. Não que nós não vamos pedir, claro, vamos pedir pela graça, pedir pelo milagre do Senhor, mas nós não vamos viver só como pedintes, mas sim agradecidos ao Senhor. Mateus capítulo 6, versículo 33. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Quando nós buscamos em primeiro lugar o reino dos céus, Ele vem sobre a nossa vida e nos abençoa com tudo que nós precisamos. E eu quero mais uma vez falar para você: faça prova de Deus, viva, experimente, depois você terá uma palavra de testemunho com certeza. Colossenses capítulo 3, versículo 15. E que a paz que Cristo dá dirija vocês nas suas decisões, pois foi para essa paz que Deus os chamou, a fim de formarem um só corpo, e sejam agradecidos. Amém, igreja? Uma das bases da adoração é um coração rendido, um coração agradecido, um coração sensível à vontade do Senhor. Oh, glórias! Segundo passo para a adoração é glorificando o Senhor. Glorificar, irmãos, é proclamar a glória, é exaltar, é celebrar. Quando você proclama a glória do Senhor, quando você exalta a Deus, quando você celebra o Todo-Poderoso, você está glorificando. Amém, igreja? E isso precisa fazer parte da nossa vida de adorador. Alguém que proclame a glória do Todo-Poderoso. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 20. Porque fostes comprados por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Ainda Efésios 3, versículo 20. E agora que a glória seja dada a Deus, o qual, por meio do seu poder que age em nós, pode fazer muito mais do que nós pedimos ou até pensamos. Amém? Quando vivemos em adoração, vida rendida aos pés de Cristo, seremos pessoas agradecidas, coração cheio de gratidão, e teremos uma palavra sempre de exaltação ao Criador. A nossa palavra será de glorificação ao Todo-Poderoso. Amém, igreja? Como viver em espírito? Buscando a santificação e também sendo adorador. E o último tópico, consagração. Tópico 3, consagração. A Bíblia diz que nós somos vasos para a honra. Como vamos pedir e determinar alguma coisa para Deus? Vaso não fala, não determina, não pede. Vaso só serve para ser usado, nada mais. Amém? Essa é a verdade a respeito da nossa vida. O grande problema nosso, irmãos, meu, seu, nosso, o nosso grande problema é que nós não queremos ser vasos. Nós não queremos ser escravos. Nós não queremos ser servos. Nós queremos ser uma espécie de coautor junto com Deus. Não é assim? Nós não queremos nos humilhar diante do Senhor, nos consagrarmos. Mas quando nós vamos para a palavra de Deus, nós não vemos que o Senhor nos colocando nessas alturas, mas o Senhor dizendo que nós precisamos ser servos, sermos escravos, sermos vaso, direcionados pelo Espírito Santo, guiados pelo Espírito Santo. São essas atitudes que nós precisamos trazer para o nosso coração e vivenciá-las no nosso dia a dia. É assim, queridos, que deve ser o verdadeiro servo do Senhor, alguém que quer andar em espírito. 2 Coríntios capítulo 4, versículos 7 e 9. Porém, nós que temos esse tesouro espiritual, somos como potes de barro, para que fique claro que o poder supremo pertence a Deus e não a nós. Uma das coisas que me deixa arrupiado,
como dizia minha velha avó, ou arrepiado, como dizemos nós, mas me deixa muito arrupiado, é aquela coisa de querer colocar Deus no canto da parede. Ah, mas a Bíblia diz assim, eu determino, eu declaro. E outras palavras que nós vemos muito hoje sendo usada como se Deus fosse empregado da gente. Queridos, não caia nessa bobagem, porque Deus pode te arrancar por completo a pele, deixá-lo por completo nu, e pior, condenado ao inferno. Irmãos, quem somos nós para impor em relação a Deus uma palavra de ordem? Misericórdia, é assustador, mas vez ou outra nós vemos isto nos nossos amados pregadores pentecostais e neopentecostais, ensinando a igreja a pisar sobre Deus, não sobre Satanás, mas sobre Deus. É colocar Deus embaixo dos pés, em outras palavras. Analisa bem, como eu posso determinar alguma coisa ao Senhor? Nada. Eu tenho que fazer é consagrar a minha vida como pote, como diz esse texto, como pote, como vasilha, para que seja usado pelo Senhor, porque o poder supremo pertence a Deus e não a nós. Nós não temos poder, o poder que temos é porque Deus nos deu, mas para fazermos a vontade dEle, não para nos levantarmos contra Ele. E essa atitude foi a mesma de Satanás. Satanás se achou assim também, e ele colocou Deus no canto de parede, e se ferrou, literalmente. Cuidado com essas questões de acharmos que somos maiores do que Deus. Satanás deu-se muito mal nessa atitude, e nós também podemos, com certeza, nos dar muito mal. Vamos lá, versículo 8. Muitas vezes ficamos aflitos, mas não somos derrotados. Algumas vezes ficamos em dúvida, mas nunca ficamos desesperados. Temos muitos inimigos, mas nunca nos falta um amigo. Às vezes somos gravemente feridos, mas não somos destruídos. Estou lendo na versão Nova Tradução na linguagem de hoje. O texto ficou um pouco diferente daquilo que nós estamos acostumados a ouvir, mas é até um pouco mais claro do que a outra versão. Portanto, amados, estejamos prontos, consagrados, abertos para o mover do Senhor. Primeiro passo, vida de oferta. A nossa vida nas mãos de Deus tem que ser uma vida de oferta. Nós temos que nos ofertar ao Senhor, nos entregar, nos doar ao Todo-Poderoso. Atos, capítulo 17, versículo 28. Porque, como alguém disse, nele vivemos, nos movemos e existimos. E alguns dos poetas de vocês disseram, nós também somos filhos dele. Portanto, amados, nele vivemos e nos movemos e existimos. Entregue a tua vida como oferta ao Senhor. Uma vida consagrada é uma vida ofertada, doada, entregue por completo ao Criador. Será que temos feito isto? Ou nós estamos à flor da pele, com as unhas grandes, e nós é que mandamos em nós mesmos? Necessário é estarmos atentos a essas realidades. Segundo passo para uma vida consagrada: sacrifícios. O tempo de fazer sacrifícios pelos nossos pecados, esse passou. No Antigo Testamento, quando o homem pecava, ele levava um animal até o templo, e esse animal era sacrificado e o pecado era perdoado. Prefigurava Jesus Cristo, o Cordeiro, que veio há 2000 anos atrás e deu a sua vida numa cruz como oferta eterna pelos nossos pecados. Hoje, ao pecarmos, é só confessarmos, claro, arrependidos, confessarmos os nossos pecados, e o Senhor nos dará o perdão, No entanto, precisamos de alguns sacrifícios espirituais, e isso é necessário que faça parte do nosso dia a dia. Por exemplo, ir à igreja são sacrifícios. Por que nós vamos à igreja? Porque nós amamos o Senhor.
Porque nós temos uma vida consagrada ao Todo-Poderoso. Porque nós entendemos que não há nada mais importante do que servir ao Todo-Poderoso. Amém? Porque nós queremos adorar junto com os amados ao Criador. E irmos à igreja, com certeza, é um sacrifício agradável ao Todo-Poderoso. Outro, os louvores, amados. Os louvores. Quando você derrama o teu coração em louvor, aqui junto com os amados, louvando, despreocupado, mas louvando para que o Senhor veja, com uma forma de apresentar o teu coração ao Criador. Isso é um sacrifício agradável. As orações, sacrifícios de oração. Orar no monte, na mata, no campo, lá no seu quarto, porta fechada, como diz a Bíblia, porta fechada de joelho lá na sua cama, ou aqui na igreja. São sacrifícios agradáveis ao Todo-Poderoso que as pessoas muitas vezes não querem fazer, porque orar é chato pra caramba. Mas por que é chato? Porque a velha natureza está dominando. Não tem prazer naquilo que é de Deus. Aí é chato. Na verdade, tudo que é de Deus torna-se chato. Inclusive ouvi esse que vos fala durante quase 1 hora. É chato pra caramba também. Mas, quando nós estamos ligados no Senhor, essa voz de Elias Oliveira torna-se agradável. Oh, glórias. Amém? Outro aspecto dos nossos sacrifícios, os jejuns. Os jejuns. Jejuar é quebrar a carne. Por que jejuamos? Porque quando nós jejuamos, nós batemos de frente com a carne. Olha, gente, não tem nada mais interessante para você quebrar a carne do que o jejum. Eu almoço, por exemplo, eu tomo café da manhã por volta das 6 horas da manhã e vou almoçar por volta das 14 horas. Assim somos lá em casa. Pastora Tenilza, lá em casa nós almoçamos muito tarde todo dia. Por volta das 14 horas, 13h30, 14 horas. Se você fizer uma conta de 7 até as 14h30, daria aproximadamente 7 horas, 8 horas. De 7 a 8 horas sem alimentar-se. É muito tempo, não é verdade? Mas, se você tomar café 7 horas da manhã e colocar um jejum quando chega às 13 horas, você está comendo pedra. Você está com uma fome tão terrível. Pão seco é coisa do outro mundo. Você deseja comer pão seco. Não é assim? O jejum é assim, gente. No nosso dia a dia, você nem sente fome. Tornou-se natural. Mas o dia que eu coloco um jejum, aí eu deixo para quebrar às 15 horas. Aí eu tomo café às 6 horas, vou quebrar às 15 horas. Dá quase 9 horas de jejum. Ô, gente, quando dá umas 11, nós damos meio-dia assim, mas parece que você está com uma fome tão grande, aquela coisa tão estranha. Mas por que isso? Porque você está quebrando, você está batendo de frente com a carne. Se você fizer um jejum de 4 horas, que eu acho meio complicado fazer jejum de 4 horas, você vai sentir a mesma fome. Uma coisa incrível. Mas procure estender um pouco nas questões do jejum, porque jejuar 1 hora não é jejum, 2 horas, desculpe, mas não é jejum, 3 horas também não é jejum, cá para nós. 4 horas, mais ou menos, 5 horas, 6 horas, já começou a melhorar um pouquinho, 7 horas, aí já começou a ficar mais ou menos interessante. E tem igreja, irmãos, que vão jejuar de 10 às 9 horas da manhã. Isso não é jejum, gente. Jejum você tem que quebrar a carne. É quebrar a carne. Machucar, você tem que sentir o peso da carne. As vigílias, nós não temos feito vigílias, mas as vigílias também são formas de sacrifícios agradáveis. É você estar aí até 10 horas da noite, 11 horas, ali buscando o Senhor, louvando e glorificando o Criador. Leitura da palavra, outra questão complicada. A leitura da palavra é você ler a Bíblia, encontrar tempo para ler a Bíblia. Oh, como é difícil, não é verdade? Ler a Bíblia, oh, coisa chata. Aí você procura uma imagem, não tem imagem, só letrinhas. Aí você lê um versículo corrido só para desencargo de consciência. Não serve. Para ler a Bíblia, sacrifícios agradáveis ao Senhor, ore. Peça ao Espírito Santo que te dê discernimento. Senhor, agora eu vou ler a palavra, dá-me discernimento, fala comigo na palavra, fala comigo. Ler a Bíblia ou ouvir a palavra de Deus, para quem não sabe ler, está ouvindo a Bíblia gravada, por exemplo.
vou ouvir a Bíblia. Senhor, fala comigo, dá-me discernimento. O Senhor vai falar com você. É assim que precisa ser. São sacrifícios agradáveis. Pregação do Evangelho também é uma forma de sacrifício que também é agradável àqueles que amam e querem viver em espírito. Romanos capítulo 12, versículo 1. Portanto, meus irmãos, por causa da grande misericórdia divina, peço que vocês se ofereçam completamente a Deus como um sacrifício vivo, dedicado ao seu serviço e agradável a Ele. Esta é a verdadeira adoração que vocês devem oferecer a Deus. Texto extremamente claro, não precisa nem conversarmos a respeito dele. Amém? Queridos, precisamos viver em espírito. E eu espero que essa palavra que aqui foi proferida tenha despertado-nos, também a mim, despertado-nos para que vivamos em espírito, agradando o Senhor. Lembrando que os pontos básicos é a santificação, a adoração e uma vida consagrada inteiramente ao Criador. Amém? E que o Senhor Deus fale aos vossos corações, trazendo e completando essa palavra, para que o nome santo do Senhor seja adorado, seja exaltado em nosso viver. Vamos colocar de pé, irmãos, vamos orar. Deus de amor, nós te louvamos, Pai, por tudo quanto tens feito nas nossas vidas, o teu cuidado, o teu zelo e a tua misericórdia. E nós queremos pedir ao Senhor que tu venhas falar conosco, nos trazer a revelação, o discernimento, a direção, Senhor, para que todos os nossos atos, todas as nossas atitudes sejam exclusivamente para a tua honra e para a tua glória, e que possamos, ó Deus, viver uma vida agradável a ti, dirigida pelo teu Espírito, que vivamos em espírito para a tua honra e para a tua glória. Deus, crie em nós um coração puro, é o que nós pedimos em nome do teu Filho Jesus. Amém. Amém, igreja. Vivo o nosso Deus. Vivo o nosso Deus. Mensagem número 602.